A paz, amados. Eu sou a irmã Josineide Buarque Jose aqui no canal, como eu sou conhecida aqui onde moro. Todos me chamam de Josi. E para quem não me conhece, né, quem está me ouvindo pela primeira vez, fique nesse canal um pouquinho, porque eu sou cristã e vou falar um pouco, só um pouquinho da palavra de Deus, porque não gosto de vídeos longos que ficam muito cansativos e muitas pessoas não gostam de chegar até o final, né? Só mesmo quando Deus tem um plano e quer que essa pessoa ouça, porque tem algumas maneiras de Deus trabalhar que eu conheço. Quando Deus quer, operando Deus, ninguém impedirá. E ainda que seja somente uma pessoa, mas quando Deus quer falar com ela, Deus tem os seus métodos, tem suas maneiras. Amém? Então, eu vou ler aqui em Lucas, no capítulo 24, e o versículo 48, que diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, amados, antes de Jesus subir, após a sua ressurreição, ele aconselhou, né? Ele ordenou aos discípulos, né? Porque Jesus é o mestre, Jesus sabe todas as coisas, que ficassem na cidade de Jerusalém. E após Jesus ter subido, né? E aos olhos nus, né? Dos discípulos, até ele desaparecer entre as nuvens, os discípulos ficaram felizes e iam sempre ao templo orar e bendizer a Deus, né, louvar a Deus. E até que chegou o dia de Pentecoste, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, e eles estavam reunidos, 120 pessoas, e Maria, mãe de Jesus, né, aqui na terra, estava entre eles, tá vendo? Que Maria precisou ser revestida de poder também, receber a promessa de Deus, que é o Divino Espírito Santo, estava entre eles. Glória a Deus. Então, amados, você que já conhece a história dos discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus, quando estavam com Jesus, eles aprendiam, mas não ficavam muito bem na mente deles. Por isso que Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, lembrariam a eles tudo que Jesus ensinou. Glória a Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia e quando nós ouvimos pregações inspiradas realmente pelo Espírito Santo, quando é Deus que está falando, o Espírito Santo sempre vai lembrar a nós a palavra de Deus para não nos deixar ser enganados, né? Aqui mesmo nessa plataforma tem tudo quanto é tipo, é uma salada, Existem pessoas realmente comprometidas com a palavra de Deus, esclarecidas, que ensinam corretamente, que são vasos de Deus, são extensão de Deus para ensinar, né? Ensinar as pessoas, ensinar a mim e ensinar a muitos que precisam ouvir as pregações da palavra do Senhor. Porém, existem pessoas que elas não compreendem as escrituras, interpretam da sua forma e querem ensinar aos outros. E querem ensinar as pessoas até se afastar de Deus, porque nem elas mesmas creem, né? São ateus e outras não são ateus, simplesmente elas não creem nas escrituras, no que está escrito, fica procurando erros, né? Erro aqui, erro ali. Pode ser que tenha alguma diferença por causa dos copistas, algo que foi copiado muitas vezes de geração em geração, de séculos em séculos, séculos e séculos, e algum copista interpretou errado, né? Não interpretou conforme realmente está no original e escreveu. Porém, não temos culpa nós que lemos, mas nós cremos que a palavra de Deus não está deturpada. Algum errinho de interpretação de um livro para outro, alguma coisa assim, né, amados?
Agora, eu quero dizer para você, né, sobre o batismo com o Espírito Santo, que muitos hoje já não dá crédito, né? Muitas igrejas não acreditam, dizem que quando aceitam Jesus, quando são batizadas nas águas, elas não precisam do revestimento de poder que Jesus falou, que foi só para aquela época, mas não é antibíblico isso. E existem provas concretas, existem provas e provas, que o batismo com o Espírito Santo ainda é para os dias de hoje, os dons espirituais é para os dias de hoje. Por que não acontece mais milagre como acontecia naquela época, irmã Josi? Por quê? Por causa do pecado que tem se multiplicado e por causa das pessoas que não têm buscado a Deus como deviam, como os discípulos buscavam, como os primeiros, né, cristãos buscavam, davam lugar a Deus, né? Eram unidos e oravam e faziam a vontade do Senhor. Então, até um tempo, aí quando eu me converti, amados, eu me converti muito novinha, criança ainda, né? Mas quando eu me decidi mesmo, eu estava de 17 para 18 anos, já fazem um bom tempo. Nessa época, eu congregava em uma determinada congregação, onde o servo de Deus, né, o líder, era muito usado por Deus. Se ele cometeu alguma falha, é porque o homem é falho, ninguém é perfeito, só Jesus, mas, né, até determinado tempo, houve milagres que eu vi acontecer na minha frente. Né? Um menino de 8 a 9 anos, que nunca andou, estava na cadeira de roda, e quando ele fez a oração, né, e pediu para aquelas pessoas que estavam em cadeira de rodas e tal, que nunca andou, andasse, tal, segundo a fé dele e os jejuns que ele fazia, a oração e a obediência, aconteceu, né, de Deus fazer esses milagres, de Jesus fazer esses milagres, porque está escrito, Jesus disse, né, que quem cresce nele, como diz as Escrituras, faria as mesmas obras que ele fez e fariam maiores ainda, porque ele ia subir para o céu. Então, os que ficassem iam continuar fazendo, É tudo bíblico, é tudo uma questão de crer, de ter fé, amados, no que diz as Escrituras e também de ter humildade, né, de se curvar diante de Deus e pedir a Deus o esclarecimento. Porque se Deus não esclarecer, se Deus não abrir a nossa mente, sempre seremos cegos. Sempre seremos cegos. É Deus que abre o nosso entendimento para que possamos compreender as Escrituras, compreender muitas coisas que estão acontecendo, né, no mundo nessa época que você vê, né? Pelo menos eu, na minha geração, na minha época, eu via, né, que acontecia coisas terríveis, mas como hoje em dia, não. A notícia, né, de que pais mataram seus próprios filhos, e mães também, e filhos mataram seu próprio pai. Eu nem me lembro que se um dia eu ouvi isso acontecer, isso era o maior escândalo que acontecia, entendeu? Se houvesse uma coisa dessa. Hoje já se tornou rotineiro, né? É todo dia nos jornais, todo dia a gente vê nos jornais, na mídia, nas redes sociais, esses acontecimentos horrendos, né? Crimes terríveis acontecendo com crianças. E também esses últimos que está aí, né? Repercutindo desses enfermeiros aí que, nossa, que barbaridade, né? Então, a maldade, amados, é uma pandemia, não é coisa do Brasil, não é coisa de brasileiro. A maldade, a violência, a corrupção é uma pandemia que está no mundo inteiro, em todas as nações. Os corações são iguais, muito embora o idioma seja diferente, a cultura, os costumes sejam diferentes, os trajes sejam diferentes, o coração humano é cheio de maldade, cheio de maldade. Uns têm mais, outros têm menos, e outros, graças a Deus, estão lavados pelo sangue de Jesus e, graças a Deus, estão libertos, né? Estão libertos dessas maldades. Não cometem
essas barbaridades, graças a Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Porém, amados, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, né? Como está relatado em Atos dos Apóstolos, já fazem 10 minutos, eu não quero prolongar muito esse vídeo. Em Atos dos Apóstolos, os discípulos ficaram revestidos do poder, como Jesus havia dito, e foram transformados, né? É um poder que vem do alto, um poder de Deus, não tem nada da carne, não é nada carnal. Então, por isso, eles puderam fazer milagres em nome de Jesus, foram corajosos, né, para pregar o evangelho. O medo desapareceu, a timidez desapareceu. Então, eles, né, puderam assim continuar a obra de Deus, a obra que Jesus veio, né, fazer. E Jesus disse: ide por todas as nações e pregai o evangelho, ensinando-as, né, a obedecer tudo que ele ensinou, entendeu? E batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E será que aquele que crê será salvo, e quem não crê está condenado, né? E nós não podemos confrontar Deus, bater de frente com Deus e perguntar por quê, e por que assim. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e Deus pode tudo. E Deus é santo e Deus é justo. Ele não faz maldades, ele faz justiça. Deus faz justiça, ele corrige quem ele ama, e Deus faz justiça. Ele não faz maldade nenhuma. Quando vem o mal sobre alguém, é porque as pessoas colhem o que semeia. Quando vem o mal sobre alguém injustamente, com certeza Deus vai, né, tomar providências, ainda que demore, ainda que não passe 1 ano, 2, eu não sei quantos anos vai passar, mas o Senhor toma as providências, não vai deixar aquilo impune. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém e não tem o culpado por inocente. Então é isso, amados, nós precisamos do Espírito Santo para nos encorajar, nós precisamos orar, pedir poder do alto. Nós mesmos não podemos fazer nada para Deus. Quem somos nós? A carne é inimiga de Deus. Na palavra de Deus, nas cartas que Paulo escreveu, diz que lá em Romanos mesmo, no capítulo 8, está dizendo, né, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, né? E o Espírito, ele cobiça contra a carne e a carne contra o Espírito, para não fazermos a vontade de Deus, não fazermos o que queremos, que é a vontade de Deus, né? E a carne só quer inimizade contra Deus. A tendência da carne é a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a tendência da carne é pecar. Pecar e pecados são muitos, são de várias maneiras, né? Tem muitos pecados diante de Deus, e são de várias maneiras, e a tendência da carne é pecar. E eu estou falando aqui, né? Estou falando da palavra de Deus, mas se eu não vigiar, se eu não orar, se eu não buscar a Deus, a pessoa cai em tentação. Posso cair em tentação, mas Deus me livre, Deus me guarde, meu Deus, Deus me proteja, porque sem Ele eu não sou nada, não sou ninguém. Então, amados, peça a Deus, ore a Deus, peça sabedoria do alto, busque a Ele, né, que lhe dê a direção certa, para que você não venha cair em transgressão, não perca a sua salvação, porque Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Na verdade, Jesus também faz uma comparação, não sei se é metáfora, eu já esqueci, porque eu sou péssima em português, que eu já esqueci tudo isso. Não sei se é metáfora, essas coisas assim, que ele diz: se o teu olho te condena, arranca o teu olho, é melhor entrar só com o olho na vida eterna do que com os dois ir para o lago de fogo do inferno. Então, é claro que Jesus não está mandando arrancar o olho literalmente. Por exemplo, se o meu olho me condena,
Por exemplo, eu estou olhando para algo, vamos supor, para um homem, achando ele bonito, cobiçando ele, e eu já sou casada, aquele homem não tem nada a ver, e eu fico cobiçando. Então, se eu olhar muito, a cobiça vai entrar no meu coração, e isso leva a outros pecados. Por muitas vezes, muitas mulheres caem em tentação por causa disso, fica olhando demais, cobiçando, aí daqui a pouco já está flertando, e tal, começa assim. Então, tira o seu olho, porque Davi pecou por causa de olhar. Ele foi passear lá, primeiro que não era para ele estar lá no palácio, já estava com a mente vazia, porque era para ele estar na guerra, né? Aí quando ele olha do lado né, tinha o vizinho, que tal do vizinho, e a mulher do vizinho lá tomando banho. Com certeza devia estar pelada, não sei que traje ela estava, mas devia estar muito sensual e era muito bonita, ao ponto dele cobiçar e mandar, né, seus súditos ir buscá-la, e ela veio porque foi o rei que mandou. E ele, então, cometeu aquele grande pecado, né, que eu não vou citar aqui, senão vai prolongar muito o vídeo, e eu não quero citar aqui no momento, mas foi através do olhar, na insistência em olhar, que se ele olhasse, tirasse o olho e saísse, ele não ia cometer aquele pecado. É isso que Jesus quer dizer. O teu olho te condena, você olhou, viu, aí tira o olho porque você se livra daquilo. Se a mão condena, né? A mão vai pegar em coisas que não deve. Olha, deixa isso para lá, vamos sair, Deus me livre, não é meu, eu não posso pegar. Se o teu pé te condena, está te levando para lugares que você não deve ir, né? Você está andando para lugares que não deve ir, é isso que o Senhor está dizendo. Não vai, porque é através dos pés que você está indo. Então, não vai. Controla o teu corpo, controla a tua carne, porque nós pecamos através do nosso corpo. Ainda que o pecado se gere aqui, ó, na nossa mente, no nosso intelecto, né, na nossa psique, que é a alma, mas só é concretizado, né, através do corpo. Enquanto está na mente, nós pecamos contra Deus. Tipo assim, se você cobiça uma mulher, Jesus disse que um homem cobiçar a mulher do próximo, no seu ser, no seu pensamento, já adulterou com ela. E também tem outro pecado que só em pensar, você também já comete ele. É o ódio contra um irmão. Você odiar, você está cometendo um homicídio. Você odeia aquela pessoa. Se você pudesse, matava ela. Então, para Deus, é como se você já tivesse matado. Então, é necessário pedir perdão, purificação da sua mente e do seu coração. Porque esses pecados não precisa usar o corpo para fazer. Só através da mente você já está cometendo eles. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Quem não gosta de gravar vídeos longos, eu tenho poucos inscritos e são poucas visualizações. E, né, cansa muitas vezes, né? Algumas pessoas ficar ouvindo muitas vezes, o mais necessário elas nem ouvem. Ouvem só um comecinho e não chegam até o fim. Mas que Deus abençoe você, toda a sua casa, em nome de Jesus, né? Que o Senhor Jesus faça morada no seu coração, que você possa dar lugar e que nunca é tarde para se arrepender. Eu e você, todo dia nós fazemos algo por pensamentos, palavras ou obras que não agrada a Deus. E todos os dias precisamos da graça de Deus, de pedir perdão a Ele. Precisamos do perdão de Deus. Amém? Então, até a próxima.